Não, vocês estão interpretando meio como se fosse a mesma situação. Não é. Claro que, eventualmente, mesmo eu não tendo responsabilidade, se as críticas contra mim são poucas, não geraria responsabilidade no caso de eu não ser mãe espiritual. Por eu não ser responsável por pecado de ninguém. É, mas eu evitei mesmo assim. E mesmo na situação em que haveria realmente escândalo. Ou situações sucessivas. E ali a combinação, uma questão de serem difíceis de responder e tudo mais. O que nós temos que analisar também é que eu só seria um pouco mais responsável na hipótese de ser mãe espiritual. Não na situação de ser apenas, entre aspas, piloto do avião. Em que eu seria, no máximo, criticável vamos dizer, na situação moral, não na questão de ser pecado ou não ser pecado, porque aí, a princípio, não seria. O que eu estou dizendo, daí você fala assim, não, mas a Bíblia cobra. Calma aí. Esse argumento de que eu falei que a Bíblia cobrava isso, que não fosse em situação que não era filho espiritual, eu já estava falando desde 2000, talvez desde antes de 2022. Ou pelo menos desde 2022. Não adianta agora vocês aparecerem e dizer assim, não, porque nós ganhamos. Eu falei isso 2 anos atrás. Eu estava falando isso 2 anos atrás. Então, não, pelo menos, para mais, talvez. Talvez há 2 anos e meio. Então não venha, ou mais ainda. Não enche o saco, não é essa a situação. Né? Porra. Aí também é complicado. Agora ganhamos. Porque havia alguma cobrança em relação à hipótese da pilotagem de não ser mãe espiritual. Claro que não. Ali a cobrança era menor. Em relação ao fato de a Bíblia dizer isso, eu já tinha dito antes. Então, como assim? Teriam vencido antes? Não faz sentido. Porque o que eu estou dizendo é que a Bíblia também diz que eu não sou responsável pelo pecado dos outros. E isso se encaixa mais na hipótese de pilotagem do que na hipótese de mãe espiritual. Isso que eu estou dizendo. No caso, e não tem como caracterizar a vitória, porque no caso de pilotagem, em não havendo críticas escandalosas, ou questões sucessivas, ou questões que eu não consiga responder, ou essas combinações, não, eu não sou responsável, mesmo que fosse uma questão fácil. Então ali eu não teria responsabilidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse argumento só faz sentido na questão da maternidade espiritual. É isso que eu estou tentando dizer. Né? Então é isso. Não, poxa, porque como meu argumento. Aí que tá. Como o meu argumento estava certo na questão da, da questão da pilotagem, né? De eu ser responsável por pacientes que eu esteja levando, ou por outro tipo de. Como é que é o nome da palavra? De seja tripulantes, né? Ou de passageiros, né? Que seja. Lá já dava a entender que haveria realmente muitos comentários contra a minha pessoa naquela resposta. E dava realmente a impressão que eu estou certo. O que eles estão tentando forçar é que eu seria responsável, mesmo na situação de filhos espirituais. Mas aí que tá, eles estão tentando abrir no sentido, eles tentaram abrir no sentido de que eu sabia. Então, portanto, eu seria responsabilizável porque eu sabia antes. Apenas na situação de filhos espirituais, mas eu teria que saber, né? Ou mesmo na situação da pilotagem eu teria que saber dos mandamentos antes. E justamente isso me tornaria responsável, que não é isso que aconteceu. Então não é isso. Não, é isso que eu estou tentando dizer. Na questão da pilotagem, a cobrança aí que está, a cobrança que a Bíblia estava fazendo é apenas em relação à questão de retorno ministerial e não permanecer lá. É essa a questão. Né? Exatamente por essa questão de eu não ser responsável por pecar dos outros e blá 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 blá. O que eu mais entendia como cobrança era o sentido de retorno, não de permanência. Na questão de maternidade espiritual eu abri exceções. Porque eu falei, bom, se eu aprendo essa informação antes e as questões são rápidas, pode ser. Porque daí a responsabilidade é maior minha mesmo. Eu até aceitaria mais. Eu não aceito no caso da pilotagem. Porque o argumento não adianta dizer, nós ganhamos. Não, mas o argumento da pilotagem é o mesmo. Eu não sou nem na situação fácil, nem na situação difícil. Eu não sou responsabilizado. E não preciso esperar nada. E a cobrança que havia na situação da pilotagem, diferentemente, era apenas de retorno. Ou assim eu interpretava. E é assim que eu interpreto até hoje. Então apenas esse complemento aí no canal. E valeu.